Pessoal, boa noite. Já na coletiva, já tudo pronto com o Glauber, já está ok. A ordem está aí, tá bom? Duas perguntas para cada na sequência, por favor. Beleza, Fernando, vou começar aqui. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Boa noite, Glauber, estamos ao vivo. Jogo equilibrado com chances para ambas as equipes, com direito à polêmica de arbitragem. O Goiás acabou saindo derrotado. A derrota do Goiás sob a circunstância que foi o jogo de hoje, para você, foi justa? Bom, boa noite. É complicado falar sobre isso, né? Que a gente estava analisando ali agora. Nós tivemos 60% de posse de bola, né? 51%, 51, 54% no primeiro tempo. Segundo tempo, tivemos mais posse de bola que eles. Tivemos 14 finalizações contra 10. Duas chances claras de gol, eles tiveram uma, que foi a que eles fizeram. Então a gente sai com a sensação ruim de ter perdido esse jogo, né? Que nós poderíamos realmente ter uma sorte melhor. Mas faz parte, nós sabemos que não vai ser fácil, a briga continua. É uma equipe que está brigando na parte de cima da tabela. Questão de arbitragem eu não vou comentar, mas o jogo foi um pouquinho complicado em relação a, a marcarem faltas. Nós ficamos um pouco incomodados com o tempo que se demorava para cobrar as faltas, com muitos jogadores deles caindo. Acho que isso não se faz necessário nos dias de hoje, mas entendo também que a tabela do brasileiro, jogo atrás de jogo, eles tiveram um jogo difícil, aí chegaram um pouco cansados, aí nós sabíamos que o que eles pudessem fazer para retardar o jogo após marcar um a um de gol, eles iriam fazer. Nós saímos chateados, sim, porque nós poderíamos ter vencido o jogo, mas nós sabemos que nós estamos num processo de saída dessa zona incômoda que nós nos encontramos e nós vamos conseguir, sim. Com todos esses números aí de vantagem do Goiás, um certo domínio, para você, o que o Goiás deixou de fazer para poder ter conseguido sair com pelo menos um ponto aqui de Porto Alegre? Os gols. A resposta é simples. Nós tivemos chance para marcar os gols e nós fomos infelizes nas conclusões. Nós tivemos chance, tivemos um gol anulado, né? Tivemos alguns lances polêmicos ali próximo da área. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de competência para marcar os gols, nós teríamos saído sim, pelo menos com um ponto. Mas faz parte. Estamos evoluindo. Em muitos jogos nós fomos só dominados e vencemos. Dessa vez foi ao contrário, mas faltou sim finalizar um pouco melhor. Nós poderíamos ter um pouco mais de sorte, um pouquinho mais de competência. Então, o duro é quando você não cria nenhuma jogada, nenhuma oportunidade, a gente fica um pouco preocupado. Mas nós estamos criando, nós sabemos que em breve nós vamos conseguir, assim como foi nas duas últimas partidas, nós criamos e saímos com a vitória. Nos próximos jogos nós esperamos criar e ser mais felizes nas conclusões e sair com os 3 pontos. Glauber, a minha primeira pergunta é até justamente em cima disso, né? Porque a gente viu, né, principalmente no segundo tempo, o jogo todo, mas principalmente no segundo tempo, um Goiás criando muito, deixando o Internacional lá atrás, não sofrendo susto praticamente. E pela necessidade, lá atrás, vocês, né, você e o Augusto disseram que primeiro era acertar a casa para não tomar gol, para não perder. Agora é acertar essa questão ofensiva, porque não dá mais tempo para nada, a zaga está acertada, quase não leva gol, leva muito pouco. Acertar o ataque agora também vai ser primordial para que o Goiás consiga permanência? Inclusive, nós tivemos a semana cheia que nós tivemos, e quando nós estamos aqui, nós trabalhamos bastante a parte ofensiva, né? E tem dado resultado, nós temos vencido alguns jogos, né? Então, a parte ofensiva nós trabalhamos bem, e vamos continuar, não só batendo nessa tecla, como também ajustar, que nós treinamos bastante bola parada, tanto ofensiva como defensiva, e sofremos um gol no... A gente às vezes fala que é falha de marcação, mas mérito também do adversário, né? Uma bola bem cobrada, uma antecipação do jogador deles, e nós tivemos a oportunidade e não finalizamos. Vamos sim corrigir alguns detalhes, nós sabemos que com equipes que estão lá na ponta da tabela, você não pode errar, tanto ofensivamente como defensivamente, você tem que, tiver a oportunidade, tem que matar. E eu sou muito a favor da gente melhor vencer do que ter a posse de bola em si, né?
Hoje nós realmente conseguimos colocar a equipe do Inter dentro dos domínios dele, no campo dele de defesa. Nós sabemos que é uma equipe também que gosta do contra-ataque, e nem assim nós sofremos o contra-ataque. Nós conseguimos fazer a marcação ali bem adiantada, nós adiantamos as nossas linhas, né? Então nós conseguimos fazer um bom jogo. Infelizmente a vitória não veio, nós saímos daqui chateados com o resultado, mas contente com o empenho, né? Com o desenvolvimento do jogo, do que nós produzimos, nós saímos daqui contente e com a esperança de dias melhores. Nós sabemos que vai ter jogos, se nós mantivermos essa postura, nós sairemos sim com a vitória. Inclusive o próximo jogo briga, né, pelo título do Brasileirão, que é o Flamengo, jogo em casa, jogo na Serrinha. Independente de jogar em casa, jogar fora, contra time que está embaixo ou time que está em cima, é mais ou menos essa linha que vocês estão trabalhando aí, que o Goiás precisa. E desculpa, Glauber, eu não me identifiquei aqui na primeira pergunta, mas é o Rodrigo Alves da Rádio CBN. Boa noite, tá? Boa noite, Rodrigo. Não, tranquilo. Realmente nós temos agora o Flamengo, né, em casa, pelo brasileiro. Antes nós temos o Atlético pelo goiano, né? Então, na quarta-feira. Então a gente tem que pensar também o que nós vamos fazer na quarta-feira. E com o Flamengo, assim, é outra equipe, está lá na ponta da tabela, é outro jogo difícil, é outro jogo duro, independente, igual você falou, de ser em casa ou fora. Nós sabemos da dificuldade, mas nós estamos numa crescente. Eu tenho certeza que quem assistiu o jogo, quem estava torcendo pelo Goiás hoje, sai insatisfeito com o resultado, mas com a postura da equipe, com a garra da equipe, a maneira de jogar, o desempenho, a tentativa de vencer o jogo, mesmo estando fora de casa, eu acho que o pessoal que assistiu viu ao menos esse empenho do grupo, né? Então vamos para esse jogo com o Flamengo, vamos preparar bem, descansar, estudar a equipe deles para fazer um bom jogo em casa. O Glauber, justamente isso, né? Parabéns pela atuação do time aí em Porto Alegre, né? Uma bela atuação do Goiás, realmente, isso é fato. Aqui é o André Rodrigues da Sagres, e na sua resposta 1, você falou, não quero falar de arbitragem. E aqui na Sagres, Glauber, de forma unânime, opinião nossa, que o gol do Rafael Moura foi anulado de forma errada. Eu não é querendo forçar você a comentar arbitragem, mas qual que é só a sua opinião com relação ao gol do Rafael Moura e o clima no vestiário com relação a esse lance do Rafael Moura? Vou começar pelo clima no vestiário. É clima de revolta, né? Só que eu não vou comentar sobre muito disso, porque nós tivemos um gol anulado, tivemos alguns lances que ali, quem tá ali, quem jogou futebol, que está ali na beira do campo sabe. Então teve jogadas que foi irritando, jogadas que foram retardadas, jogadas demoradas, reposição de bola, cai. A gente sabe que é difícil. Quando você está embaixo da tabela e vai jogar com os times de cima da tabela, é contra tudo e contra todos. A gente sabe disso. Por isso eu não vou ficar falando sobre isso. Nós temos mais 9 jogos pela frente. Então não vou comentar sobre isso. É revoltante, a gente fica chateado. Não posso falar que houve algo assim, mas a gente sente que, na dúvida, fica para o lado, na dúvida não chama o VAR. O lance do VAR é polêmico mesmo, mas existe muito polêmica em relação a isso. Eu vendo o gol, a gente viu o gol depois, alguns lances, fica difícil você falar que o Rafael estava impedido, né? Fica difícil, mas o importante é que nós fizemos um bom jogo. O resultado não foi satisfatório, mas a gente fica feliz e até em ouvir vocês falando que nós fizemos uma boa partida, tivemos a oportunidade de vencer a partida fora de casa. É bom salientar isso, nós jogamos com uma equipe que está lá na frente da tabela e nos domínios dele conseguimos fazer um bom jogo. É ter paciência, é esquecer isso e saber que nós estamos brigando contra tudo e contra todos. Mas nós vamos conseguir vencer essas batalhas. Glauber, e em cima disso, dessa crescente do Goiás no futebol com vocês, semana que vem, 2 decisões em casa, né? O Flamengo na segunda-feira e depois na quinta-feira o Ceará. 2 jogos praticamente sem tempo. De um para o outro, tempo de treinamento tático, é muito mais o descanso, né, do jogo do Flamengo para o jogo contra o Ceará. 2 decisões na próxima semana na Série A. Em cima disso, teve agora viagem, né, 2 jogos seguidos no sul do Brasil. Vocês, desde terça-feira, estão fora de Goiânia e são no sul do Brasil, retornam amanhã para Goiânia. Contra o Atlético, quarta-feira. Nessa linha de raciocínio, vocês podem, de repente, segurar
um ou outro atleta, ou de repente a metade do time poupar atletas contra o Atlético, pensando nas duas decisões da semana que vem pela Série A? Sim, nós já temos um grupo que está sendo trabalhado lá em Goiânia, né? Com a comissão técnica permanente lá, com o Álvaro, com o Laurinho, com o Edmar. Estão trabalhando nesse grupo lá. Tem alguns atletas que estão na suplência aqui que devem fazer parte desse jogo. Vamos estudar bem, talvez um ou outro, talvez jogue, mas a gente sabe que nós temos que descansar bastante, porque são jogos em sequência, como você falou, jogos difíceis, apesar de serem jogos em casa. É o Flamengo e o Ceará, hoje o Ceará, se não me engano, venceu o jogo, né? Então, venceu 2-0 o Flamengo. Então, são duas pedreiras em casa, mas nós acreditamos que, apesar de tudo, nós estamos numa crescente, sim. Talvez a gente descanse os atletas e, através de vídeos ou alguns momentos dentro de campo, a gente consegue ajustar um pouquinho mais a parte defensiva e ajustar a parte ofensiva também. Nós ajustamos a equipe, assim, a gente sabe que temos muito para melhorar, mas não temos tempo, né? Mas nós sabemos que o nosso trabalho tem dado fruto. Haja em vista esse jogo que nós fizemos, o resultado que foi ruim, mas a dedicação, o empenho, a postura da equipe, o desejo de querer marcar o gol, o desejo de querer atacar o tempo todo, não se acovardar fora de casa, a gente manter esse empenho, esse espírito de luta, esse espírito de equipe, essa unidade, a gente consegue sim fazer 2 bons jogos em casa e conseguir os resultados que serão importantes para nós. Bruno, Daniel. Oi. Vamos lá, Bruno, peço perdão aí a todos. Desculpa, eu estava falando no microfone aqui que não estava saindo. Vamos lá, Glauber, boa noite. A gente percebe que vocês têm trabalhado bastante. Nós aqui hoje também tivemos uma visão, né, de elogiar a atitude do Goiás, a atuação, né, que o Goiás teve nesse jogo diante do Internacional, apesar da derrota. Agora, a derrota aconteceu e daqui a pouco os resultados podem até não ajudar na rodada. Como manter o time bastante focado, muito motivado, mesmo que os resultados não ajudem, a distância aumente aí para sair do rebaixamento, e para vocês não terem um discurso repetitivo para a sequência do Campeonato Brasileiro e tudo isso que vocês estão fazendo, esse trabalho continuar surtindo efeito positivo. Glauber. A palavra de ordem nossa é desistir nunca, né? Nós temos chances reais de sair, sim. Já tivemos bem mais difícil. A nossa pontuação hoje são chances claras de sair da zona de rebaixamentos e livrar do descenso. Então, o que a gente tem que passar para os atletas é continuar, e aí a gente, a comissão técnica também, continuar nessa batida, continuar nesse trabalho, continuar acreditando, nos empenhando ao máximo, que assim como nós tivemos 2 vitórias seguidas, daqui a pouco nós possamos ter mais 2 vitórias consecutivas, ou 3, e os resultados aconteceram a nosso favor. O importante é que nós estamos numa crescente. O difícil seria acreditar se nós estivéssemos jogando mal, se não estivéssemos conseguindo os resultados e não tivéssemos como ver uma luz no fim do túnel. Hoje nós vemos, né? Então, a motivação, acreditar no trabalho, acreditar no que a gente está passando para eles têm acreditado também, nós acreditamos em todos que estão ali. Então, a gente não desiste realmente, não. A gente acredita e não é papo só de motivacional, de querer manter o pessoal com a cabeça erguida e pensando em papo de otimismo, não. É porque são reais as chances. E da maneira que a gente está jogando, a gente acredita mais ainda. E, na verdade, nós temos visto também, né, esse crescimento, né, de rendimento, de atuações, e o Goiás tem pontuado nessas últimas rodadas. Agora, analisando a condição do Goiás de permanência, é interessante frisar que há adversários aí que são muito difíceis de se bater, isso já é natural, analisando a própria tabela, que a tabela do Campeonato Brasileiro ela vai oferecer ao Goiás adversários
que dão condições ao Goiás de sair do rebaixamento, além do bom desempenho, do bom rendimento, porque se a gente analisar bem nessa última sequência, o Goiás também obteve vitórias até adversários que era possível bater. Então a tabela que o Goiás tem pela frente, ela possibilita essa saída do rebaixamento, Glauber? Sim, nós acreditamos que sim. A gente estudando a tabela, nós temos confrontos diretos, né? Nós temos confrontos diretos que, se nós fizermos bem o nosso dever, que é vencê-los, e com as equipes de cima, a gente tentar pontuar ou vencer uma dessas equipes, nós sairemos sim dessa situação. Então, por isso que eu falo que é claro, as chances são reais. Nós não estamos aqui inventando ou tentando trazer mais uma falsa esperança, não, uma falsa ilusão, não. São reais. E é nisso que nós acreditamos. Acreditamos no nosso trabalho, acreditamos que a tabela em si, não que nos favoreça, mas nós temos condições reais de passar por esses confrontos diretos e uma equipe ou outra que está lá na ponta, a gente conseguir sim um resultado positivo de vitória ou de alguns empates aí. Valeu, gente. Obrigado. Entrevista coletiva encerrada. Boa noite a todos. Valeu.